Olá, bom dia, graça e paz. Segunda-feira, né? Semana nova iniciando aí, e nós temos a oportunidade também de cultuar ao Senhor nesta live, né? Hoje, 30 de outubro de 2023. Você já ouviu esse ditado aqui, ó? Não se coloca todos os ovos numa cesta só. Não deve se colocar todos os ovos numa cesta só. Por quê? Se a cesta cair, você perde todos os ovos. Então é importante você diversificar, colocar um pouco num lugar, um pouco em outro, que aí se caso cair alguma coisa, você perde só uma parte e não perde tudo. Hoje vamos falar sobre plano B, né? Crise e crescimento. Então, hoje vamos falar sobre este assunto. E para embasar nossa fala aqui, eu quero ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, de 1 a 13, que diz assim, ó, um texto longo, mas diz assim, ó: Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso, ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste conta da sua administração, porque não pode mais continuar como meu administrador. O administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora? O que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto você está devendo, meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Para o outro lhe perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu vos digo: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes confiará ou quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então, o texto que a gente leu aqui de Lucas 16 vai dar conta de um mordomo que perdeu o emprego. E porque ele perdeu o emprego, ele pensou: puxa vida, mas eu já tenho idade, eu não tenho idade mais para fazer nenhum tipo de trabalho braçal, não tenho idade para isso. Também não tenho coragem de pedir esmola na rua. O que vai ser da minha vida agora? E você, meu irmão? O que vai ser da sua vida se você perder o emprego agora? O que vai ser da sua vida se uma crise financeira bater na sua porta agora? O que vai ser da sua vida se uma crise de saúde bater na sua vida agora? Crises é quando a coisa fica desarranjada, fica fora da posição, né? Que requer uma reorganização, né? Que pede da gente um plano B. A crise, quando ela chega, ela dá aquela mexida, né? A gente precisa tomar algumas atitudes. É como cair, por exemplo, a cesta de ovos. O que vai fazer? O que eu vou fazer agora que aconteceu essa tragédia, essa crise me abateu, uma crise financeira, o desemprego, uma saúde física abalada ou saúde mental abalada? Estou em crise. Crise conjugal. O que eu tenho que fazer? A crise é sempre uma necessidade, sempre gera uma necessidade de reflexão e retomada, né? Quando acontece uma crise, a gente precisa tomar uma atitude. É quando você chega no momento crítico e a partir desse momento crítico não dá para continuar do jeito que está. Então você tem que tomar uma atitude, você tem que redirecionar a sua vida. Essa semana, quer dizer, nos últimos dias, né, a nossa igreja teve duas intercorrências, dois momentos de crise, né? Na quarta-feira a gente teve problemas para entrar no templo, tivemos que realizar um culto pequeno, mas foi realizado no corredor, do lado de fora, e tempo chuvoso, mas a gente estava lá para realizar esse momento, né? Não deu para entrar por questões diversas.
E ontem à noite, com a chuva que deu e tudo, todo o processo que aconteceu, a cantata, o musical infantil preparado para acontecer, e nós tivemos quedas de chaves, né? Fases de energia do templo ficou comprometido e a gente acabou tendo problemas lá no que diz respeito à eletricidade. Então todo o nosso equipamento de som, toda a questão que precisava de energia elétrica ficou comprometido. Nas duas situações a gente teve que reorganizar. Nas duas situações a gente teve que recalcular a rota, né? Tivemos que administrar essas crises, né? Quando a crise chega na sua vida, o que você faz? Você desiste ou você tenta um plano B? Você avança em direção a um plano B? O que você faz quando a crise bate na sua porta, né? Por exemplo, hoje em dia é muito comum a crise de identidade, né? Em virtude de tanta coisa que acontece, tantos grupos, né? As pessoas têm que ficar pertencendo a esse grupo, aí eu sou isso, eu sou aquilo, sempre pertencendo a algum grupo, quem não participa de nada é sempre ofendido, ou então você tem que estar sempre de acordo com a opinião do outro. As pessoas hoje não têm tolerância para tolerar a sua opinião. As pessoas só te aceitam no grupo, só te aceitam no convívio social delas, se você tiver a mesma opinião que elas. Caso contrário, você vai ser, como é que chama? Você vai ser cancelado. Essa é a palavra da ordem, né? E isso gera uma crise de ansiedade, gera uma crise emocional. Tem pessoas que ficam desequilibradas com isso, né? Crise informacional. Hoje em dia todo mundo tem uma verdade acima da outra verdade e as pessoas têm sempre alguma informação diferente e muitas vezes são desinformações, né? Então são crises. Como é que a gente dribla essas crises? Como é que a gente passa por elas, né? Então, crise de saúde física, né? Haja visto as academias que estão cheias de pessoas tentando dar um upgrade no condicionamento físico para chegar na idade na terceira idade com um condicionamento melhor, né? É tudo tentativa de driblar qualquer tipo de crise, né? Então, a crise é sempre um convite para uma novidade, para uma coisa nova, né? Para reorganização, né? Todo revés tem em si a semente de um avanço. Todo revés que acontece. E no texto a gente vê isso, né? O rapaz que era um mordomo, certamente um mordomo de muitos anos, foi mandado embora porque ele estava sendo desonesto. Então ele falou: o que eu vou fazer? Eu não tenho idade para cavar, eu não tenho força física para isso. Também tenho vergonha de pedir esmola, eu não tenho condições de fazer isso. O que eu vou fazer? Aí ele lembrou, como ele era administrador, ele lembrou que o chefe dele tinha algumas pessoas que deviam ao chefe dele. Então ele foi e falou isso, e as pessoas não tinham condições de pagar. O chefe já tinha dado por perdido essas dívidas e as pessoas também deram por perdido a possibilidade de pagar, porque não tinha muita coisa. Então ele falou o seguinte: quanto você deve? Eu devo R$1.000. Coloca 500 aqui. 500 você consegue pagar? Consigo. Então coloca 500 aqui. Paga 500 para ele. Você vai ficar bem, seu nome está tranquilo e ele vai ficar feliz, porque ele não perdeu o dinheiro total. Né? Então coloca 500. Você quanto deve? 200. Coloca 100. Coloca R$100 aqui. Paga 100 lá que já amortiza para você. Você fica de boa e ele vai ficar de boa contigo também. O mordomo, ou o chefe do mordomo, elogiou a atitude dele. Jesus também elogia a atitude dele. Não elogia a desonestidade dele, mas a forma como ele agiu no sentido de driblar uma crise de falta de profissão. Porque ele falou assim: agora essas pessoas, o meu patrão tem um débito comigo, porque eu resolvi um problema para ele, ou pelo menos parte do problema, e as pessoas que eu minimizei a dívida também têm uma dívida comigo e também têm uma certa gratidão. Então, eles vão me receber, eles vão me ajudar. Ele fez um network muito bem feito, né, para garantir ali o futuro dele de alguma maneira. E aí Jesus falou: olha, os filhos das trevas, os filhos deste mundo, as pessoas comuns, as pessoas que não falam por aí que têm fé, elas são prudentes. Elas não deixam os ovos delas todos numa cesta. Elas diversificam, elas têm contatos, elas sabem fazer negociações, elas sabem fazer as coisas. Mas quem tem fé muitas vezes é imprudente. Muitas vezes a pessoa que tem fé, uma fé cega, ela é imprudente. Ele só acredita numa coisa, de um jeito, de uma forma. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas mesmo. Mas tem coisas que a gente tem que fazer, né? Se você for mandado embora agora, eu volto à pergunta, depois de tudo que você ouviu, talvez possa ser mais clara a sua resposta. Se você for mandado embora agora, você tem um plano B? Você tem alguma coisa que você possa fazer que te sustente por algum tempo, pelo menos, até você conseguir um novo emprego? Ou será que a sua vida vai acabar por aí? Pensa direitinho nisso. Então, driblar a crise e crescer, essa é a proposta, né, que a Bíblia mostra para a gente em vários textos.
O livro de Provérbios está cheio disso. É um livro de sabedoria popular, né? Então ele fala sobre essas questões também, né? Por exemplo, Eclesiastes fala assim: joga o seu pão sobre as águas para que depois de muito tempo você o alcance, né? Então, o que quer dizer isso? É você fazer um planejamento para o futuro, e você se preparar para eventualidades no futuro. Alguma coisa que possa sair fora do controle e você tem um plano B, tem uma questão que pode te salvar aqui ou ali. E em vários sentidos, né? Em vários sentidos. Então, Jesus elogiou aqui esse mordomo, ou a atitude desse mordomo, que não era uma pessoa que tinha devoção em Deus, mas que tinha soluções para a própria vida. Às vezes o milagre que você está esperando acontecer diante de uma crise só depende de uma atitude sua, né? Só depende de uma atitude minha. Não tem nada a ver com Deus, né? É você reorientar ou recalcular a sua rota, conforme nós falamos aqui em outro momento. Agora, é claro que Deus está acima de tudo. É claro que a gente tem que ter fé em Deus. É claro que a gente tem que andar com Deus. É claro que a gente não pode depender das coisas que são possíveis de nos salvar. Tanto é que o texto termina falando o seguinte: não tem como você amar a Deus e amar as riquezas. Não tem como você ser devoto às riquezas e ser devoto a Deus. Você vai ficar em falha com alguma coisa. Então Jesus está falando o seguinte: você não pode ser uma pessoa totalmente materialista, no sentido de achar que o seu dinheiro, os seus recursos, o seu plano B vai te salvar tão somente, né? Você tem que também ter a fé em Deus, pedir a Deus sabedoria para te dar condições de driblar qualquer tipo de crise que vier, né? Então, como é que você dribla as suas crises? Crise emocional, por exemplo, como é que você faz? Crise de ansiedade, como é que você faz? Né? Os psicólogos ensinam técnicas de respiração, mudança de ambiente, uma série de coisas precisam ser feitas para que você não fique preso na crise. A crise ela pode te jogar para baixo, ou você pode usar a crise como uma oportunidade de se reinventar, de se reproduzir mesmo, no sentido de fazer de novo, de fazer diferente, de crescer. Que o Senhor nos dê sabedoria para vivenciarmos as crises que vêm, sempre vêm, todo momento vem, e superarmos com crescimento. Não deixar que elas nos diminua e acabe conosco. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio, o privilégio de ter o Teu Espírito Santo iluminando os nossos corações. Nos ajuda, Deus, a aproveitar disso para driblar as crises que virão e que têm vindo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Compartilhe com alguém aí que precisa ser abençoado assim como nós, né? Um abraço.